Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda por aqui e eu quero dar 4 dicas para você que é MEI e pretende sair do MEI e entrar no ME. Eu quero trazer um papo muito sincero contigo para que você tenha clareza do que você vai enfrentar sendo uma empresa ME, tá bom? Então bora lá! Pessoal, como eu falei, nós vamos falar sobre 4 dicas, tá? Eu quero ser muito sucinto para que você pegue os insights e depois já coloque em prática essas questões. Primeiro, você precisa entender, essa é a primeira dica. Editor, coloca aqui para nós. O motivo que você vai fazer a transição de MEI para ME. Vamos recapitular aqui rapidinho só para você entender algumas coisas que descaracteriza a questão do MEI. O MEI ele pode faturar 81 mil no ano. O MEI pode ter apenas um funcionário, tem algumas atividades que o MEI não pode exercer, então dependendo de como, vou prestar um determinado serviço, o MEI não pode ser, então você é obrigado a ser do Simples, então tem algumas dessas características. Bom, visto a questão da motivação, é importante, por quê? Porque tem coisas que nós podemos continuar no MEI, entendeu? Nós não precisamos exatamente sair do MEI para poder já entrar no ME, porque os custos são, eu vou falar sobre os custos, são bem maiores. Então entender a motivação certa é primordial para a gente não ter problema, tá bom? Então cuidado com isso. Pessoal, a segunda dica. O que mais o pessoal me pergunta é assim, Matheus, eu vou ter problema com a receita? Você possivelmente pode ter problema com a receita sim, dependendo do que você está fazendo. Então, o que você deve fazer para você não ter problema com a receita? Primeira coisa, se você passou do faturamento, Matheus, eu ultrapassei os 81 mil, eu bombei, a gente está trabalhando aqui muito com e-commerce, eu estou falando para um nicho que é e-commerce, eu faturei muito mais do que o MEI permite, o que eu devo fazer? A primeira opção é, no próximo mês, a gente já enquadra a empresa dentro do ME, essa é a primeira opção. A segunda opção é quando você passou do limite, você passou 20% a mais, ou seja, você passou mais 16 mil no valor do MEI, então você faturou mais do que o MEI permite. O que vai acontecer? Você vai ter que retroagir o ano inteiro e é isso que eu quero chamar a sua atenção, preste atenção nisso. Vamos lá. Matheus, eu estou faturando aqui e eu passei muito do MEI. O que eu devo fazer? Se você passou dos 81 já, e ultrapassou os 20%, você vai ser obrigado a retroagir desde o começo do ano e faturar todas as emissões de notas fiscais pelo Simples Nacional. Qual que é a segunda opção? Matheus, eu faturei um pouco a mais, mas eu estou dentro dos 20%. Os 81 é como se fosse o MEI e os outros 20% a gente faz uma operação que é a operação destinada ao Simples Nacional, que é o que eu vou explicar aqui agora, o que vão ser os custos envolvidos. Então, para que você não tenha problema com a receita, você precisa primeiro verificar certinho o quanto você faturou. Depois que você vê o quanto você faturou, identifica se você já passou ou não passou desse limite do MEI, que é anual, tá? 81 mil anual. Então você faz o cálculo lá e verifica. Se você já ultrapassou, você vai precisar de um contador. Então aí você veja um contador que vai te auxiliar nessa operação, certo? Nós vimos o motivo, tá? Nós vimos a questão aí, se a gente pode ter ou não problema com a receita, e agora nós estamos na terceira dica. Qual é o custo do ME? Eu fiz a transição, realmente eu faturei mais, vou precisar mudar agora de MEI para ME. Quais são os custos que serão envolvidos nessa operação? Então vamos ser sinceros, eu vou tratar aqui de uma maneira muito simplista, mas para que você entenda, para conta de padaria, entendeu? Porque depois do cálculo mais complexo, você vai entrar nesse cálculo e você vai entender. Presta atenção numa coisa. Primeiro, a mudança de MEI para ME tem custo? Não, não tem custo. Geralmente qualquer contador que for fazer para você, apenas a transição de MEI para ME é um desenquadramento simples que é feito, geralmente não tem custo. Não tem custo de taxa, pode ser que tenha o custo do contador, mas não tem custo de taxa, certo? Então nós fizemos o desenquadramento. No próximo mês, como que vai ser essa operação? Primeiro, você precisa entender se você está no comércio, se você está no serviço, se você está na indústria, tem que entender aonde que você está. Dependendo de onde você estiver, a alíquota varia de 4% a 6%. Então, isso é a primeira coisa que você vai pagar. O DAS, Documento de Arrecadação Simplificado, você vai pagar um DAS. Ele é sazonal porque ele depende da quantidade de notas emitidas. No MEI você não tinha lá os R$60 praticamente que você pagava todo mês, agora não tem mais. Agora é o quê? Agora você vai pagar, por exemplo, faturei 10 mil, se eu tenho uma alíquota de 6%, é 10 vezes 6%, vai dar
os R$600 para você pagar. Então é assim que vai ser trabalhado a partir de quando você se torna ME. Matheus, não faturei nada esse mês, não consegui vender nada, vou pagar o DAS? Não vai pagar porque não tem nada para ser apurado. Então o DAS é uma alíquota sazonal. Matheus, quais são os outros custos que eu vou ter? Você vai ter a questão do INSS. Toda empresa que possui um único sócio, ela é obrigada a fazer a contribuição de pelo menos um salário mínimo. Então, se você é o detentor da empresa, se você é o empresário individual, você vai ter que fazer o recolhimento de pelo menos um salário mínimo. Isso dá em torno de mais ou menos R$180 por mês você vai pagar. Então, esse é um custo que você vai ter. Então, editor, coloca aqui para mim, aqui, ó, 6% de DAS. Nós também temos R$180 aproximadamente de INSS. A gente vai ter também taxa da prefeitura, mais ou menos R$400 por ano, que antes no meio você não pagava e agora você vai ter que pagar. Gente, basicamente são esses os custos. E o principal, que é o contador, é o cara que vai te ajudar nesse crescimento aí. Também você vai ter o custo dele. No meio você não é obrigado, no ME você é, porque você precisa cumprir. Nós precisamos, como contadores, cumprir vários requisitos e isso é importante, tá bom? Então, essa é a estrutura que você vai ter de custo aí nessa nova operação que você vai estar fazendo, tá bom? Pessoal, a quarta dica é cuidado com o preço. Vamos imaginar, eu gosto de trazer um pouco de história dentro do que eu tô falando para simplificar essa fala. Imagina que você tem um e-commerce e você tem um e-commerce e nós temos a questão do preço de venda do seu produto. O seu preço de venda, ele era um preço que você comprava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, comprava um grampeador, certo? O grampeador custava 10, você estava vendendo ele por 20, certo? E quais eram os custos envolvidos? Agora você vai ter alguns custos a mais, não vai? Você tem o imposto, você tem o contador, você tem a taxa da prefeitura que é anual, você tem alguns requisitos que são importantes você alocar nesse preço de venda. Olha só, teve um cliente, um possível cliente que estava vindo para a gente e a dificuldade dele era o seguinte: ele estava num determinado custo e agora ele ia aumentar o custo dele. Esse custo ele precisa ser absorvido dentro do preço de venda. Então essa é uma das principais dicas. Se você for mudar de patamar, você tem que estar ou estruturado com uma porcentagem de lucro grande para você diminuir essa porcentagem, sabendo que faz parte do jogo você mudar de MEI para ME, ou você aloca isso no seu preço de venda. Mas o importante é você entender como funciona o seu preço de venda. Pô, Matheus, mas entender como? Poxa, preço de venda, ele tem uma fórmula. Preço de venda, custo variável do produto, despesas fixas, despesas variáveis, lucratividade, ou seja, existe uma fórmula, você vai precisar calcular essa fórmula. Nós já temos vídeos aqui no canal explicando como formula um preço de venda, então se você quiser acessa depois. Mas o importante é você definir bem esse preço de venda, porque esse preço de venda vai nortear todo o seu caminho a partir de agora. E olha, um preço de venda ruim, um preço de venda mal calculado, você vai pagar um valor absurdo de imposto, você não vai ter a lucratividade e você vai falar assim, poxa, eu realmente não consegui fazer a transição de MEI para ME, porque agora eu estou pagando um imposto alto, certo? Mas esse imposto não foi alocado dentro do produto, então é por isso que você está passando por esses problemas. Então essas são as dicas que eu te dou para que você faça essa transição de MEI para ME de uma maneira um pouco mais sólida. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você curta, compartilhe esse vídeo. Tem muito empreendedor que não sabe como é feita essa transição de uma maneira simples, sucinta e didática. Espero que você compartilhe com eles, tá bom? Tchau, pessoal, até mais!